Olá, que bom ter você aqui. Topa fazer comigo uma viagem a Atlantic City na década de 30 e conhecer a história de Sonora Webster Carver? Bem, Atlantic City é uma cidade turística localizada na costa de Nova Jersey, muito conhecida pelos vários cassinos, pelas grandes praias e pelo icônico calçadão. E Sonora foi uma cavaleira mergulhadora que participou do show de mergulho a cavalo no cais de aço de 12 metros de altura do calçadão de Atlantic City. Esse show foi de grande sucesso nos idos anos de 1930. Sonora nasceu em Waycross, no estado da Geórgia. Era filha de trabalhadores na zona rural e aos 19 anos ela achou um jeito de escapulir da pobreza refinada em que sua família vivia. Num jornal, ela leu um anúncio que procurava mulher jovem e atraente, que soubesse nadar e mergulhar, que gostasse de cavalos e estivesse disposta a viajar. Para uma mulher de quase 20 anos, aventureira e desempregada, o trabalho parecia perfeito. E Sonora atendeu ao anúncio. Ela gostava tanto de cavalos que muitas vezes faltava à escola para montar. A vontade de ter um cavalo era tão grande que, aos 5 anos de idade, ela tentou trocar o irmão por um cavalo. Isso foi em 1923, e o anúncio foi colocado por William Dock Carver, que teve a ideia do show do mergulho a cavalo numa ocasião em que ele, montando um cavalo, passava por uma ponte, e o vão desabou sob os dois. A ideia surgiu quando ele percebeu a facilidade com que o cavalo mergulhou na água de uma grande altura. Para a realização do show, ele precisaria de uma jovem bonita, vestida em trajes menores, que, montada a cavalo, mergulharia em um tanque de 3,5 metros de profundidade, saltando de uma altura de 12 metros. Depois de assistir uma apresentação do show, Sonora ficou fascinada, e isso mudou totalmente a sua mente. E foi então que ela começou a trabalhar no parque de diversões itinerante de Dock Carver. Ela começou a treinar para os mergulhos a partir de uma altura de 3,5 metros e progressivamente atingiu os 12 metros requeridos para a ação. Ela conta que os treinos lhe renderam muitos hematomas e dores que ela mal conseguia se mover. Seu primeiro mergulho público a 12 metros de altura aconteceu em 20 de maio de 1924, em um parque de diversões na Carolina do Norte. Sonora conta que foi uma emoção selvagem, livre e quase primitiva. O sucesso do ato alavancou uma turnê de Carver, com sua mergulhadora a cavalo por todo o país. Al Carver, filho de Dock, assumiu o negócio quando seu pai morreu em 1927. E o show de cavalos mergulhadores chegou a Atlantic City em 1929, a convite de um empresário que tinha acabado de construir um cais de aço e queria não apenas as apresentações circenses, mas também cavalos mergulhadores e atrevidas cavaleiras para atrair multidões ao seu cais. Sonora foi a primeira mulher a mergulhar no cais de Atlantic City enquanto cavalgava. Sonora subiu a escada de 12 metros no final do cais. Esperou o cavalo subir por uma rampa e, montando-o, saltou e mergulhou em um tanque de 3,5 metros de profundidade por 6 de largura. Sonora realizava essa apresentação de 2 a 6 vezes por dia. Ao longo da estrada, Al e Sonora se apaixonaram um pelo outro, e o casamento aconteceu em 1932. Um ano depois do acidente que mudou drasticamente a vida de Sonora. Foi em agosto de 1931. Um dos cavalos que Sonora montava entrou em queda livre
durante uma apresentação, jogando-a de cara na água. Nessa queda, as retinas se descolaram e Sonora ficou permanentemente cega. Mas, surpreendentemente, mesmo cega, essa mulher continuou a correr nos cavalos, nas estruturas altas, em todos os Estados Unidos, por mais de 11 anos. Ela ficou afastada daquela atividade por apenas 1 ano e fez seu retorno. Os desafios foram muitos. Ocasionalmente acontecia de o cavalo passar por Sonora sem que ela o percebesse, e ele seguia pelo cais, sozinho, sem ela. Mas Sonora se ajustou e se adaptou à sua nova condição, pois não queria depender de ninguém. Ela se guiava do camarim até a estrutura das apresentações usando uma corda. Sua cegueira foi mantida em segredo do público até 1942, ano em que ela se aposentou do mergulho a cavalo. O casal mudou-se para Nova Orleans. Sonora aprendeu braille, tornou-se uma defensora dos deficientes visuais e trabalhou como datilógrafa por muitos anos. Al morreu em 1961 e Sonora se aposentou e regressou a Nova Jersey em 1979. Sonora escreveu sua autobiografia e deu o título de A Girl and 5 Brave Horses, traduzindo, Uma Menina e 5 Cavalos Valentes. E sua história ganhou um filme produzido pela Disney em 1991, intitulado Wild Hearts Can Be Broken, traduzindo, Corações Selvagens Não Podem Ser Domados. Porém, Sonora não era órfã e nem tinha uma tia má, como retrata o filme. No mais, tudo corresponde à verdade. Sonora foi uma mulher ferozmente independente, disse um de seus sobrinhos, e jamais deixou que sua cegueira prejudicasse a plenitude de seu viver. Sonora morreu em 2003, aos 99 anos de idade, dos quais 72 ela viveu cega. Ela deixou muitos sobrinhos e sobrinhas e seu exemplo de garra e determinação a todos nós. Bem, eu espero que essa história seja para você uma inspiração, assim como foi para mim. Assisti várias vezes o filme baseado em sua história e confesso que me emocionei às lágrimas todas as vezes. E aproveitando o ensejo, quero desejar a todos um excelente Natal. Que as festividades sejam de alegria e amorosidade. E que o ano novo seja promissor para todos nós. Até lá!